paz, irmãos. Olá, amigos. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa e com o tema o glorioso chamado da Páscoa. E nós vamos falar sobre este tema à luz de Êxodo, capítulo 12, versos de 1 a 2. Este texto que é considerado por muitos teólogos e comentaristas como um dos mais importantes das Escrituras. Sobre esta dobradiça, sobre este texto, giram verdades magníficas, eternas e gloriosas e fundamentais para compreendermos toda a história e toda a mensagem de redenção e de salvação. Então vamos observar neste texto que tem como personagem principal o cordeiro, e nós sabemos que é o animalzinho principal da Páscoa, não é o coelho. O mundanismo, a secularização sempre tenta abafar a mensagem bíblica, seja com o coelho da Páscoa, seja com chocolate ou com o Papai Noel e por aí vai. Mas o Cordeiro que aponta para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o personagem principal desta história. Então vamos lá, vamos ver estas verdades neste texto. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Em primeiro lugar, nós percebemos neste texto que a Páscoa é um glorioso chamado para um recomeço. O texto começa dizendo que Deus veio e falou a Moisés e Arão na terra do Egito. Deus vem e fala onde o seu povo estava, mesmo em uma terra distante, mesmo como escravos, mas Deus vem e fala neste contexto, trazendo redenção, libertação, salvação. É interessante porque Deus havia prometido a Abraão uma descendência e que através dessa descendência todos os povos da terra seriam benditos, mas que o numeroso povo de Abraão seria reduzido à escravidão por 400 anos e logo em seguida viria a libertação. E nós encontramos aqui a palavra de Deus se cumprindo. E há uma ordem de dizer a toda a congregação de Israel que estava ali no Egito. E é interessante notar que aqui é um marco na vida do povo. O calendário se iniciaria a partir daquele momento. Este seria o início de um novo ano e seria o principal dos meses. Era um marco na vida do povo de Israel. Quando nós vamos ao restante das Escrituras, nós percebemos que a palavra de Deus continua sendo a mesma palavra que permanece para sempre, trazendo boas novas de redenção. Quando Cristo aparece, a palavra de Deus nos diz que através da percepção de João Batista, Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também o próprio Deus traz autoridade ao ministério do seu Filho ao dizer no batismo de Cristo e na transfiguração que ele era o Filho amado, a quem nós deveríamos seguir e ouvir. E se nós formos em 1 Pedro 2,9, onde o povo ali que é o povo de Deus, a igreja, é chamado de nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus,
É dito ali também que este povo deve proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que Deus está fazendo aqui, chamando o seu povo das trevas da escravidão para a luz. E em Colossenses capítulo 1, verso 13, Paulo vai nos dizer que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ali Paulo entende que o Egito, o sair da escravidão do Egito era uma sombra, um tipo da verdadeira liberdade que Deus nos dá, que é da escravidão do pecado, do império das trevas, da condenação eterna, da inimizade com Deus. E Deus nos tirou deste império de trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Então, primeiramente, Páscoa é um chamado glorioso para um recomeço, o início de uma nova vida. É diferente do que muitas pessoas aí estão falando, tentando ressignificar a Páscoa, dizendo mais num sentido de uma autoajuda. A Páscoa é um tempo de reflexão, é um tempo de você se renovar, quase que como uma lagarta entrando em metamorfose. Muitos se apropriam da Páscoa para esvaziar o sentido da obra de redenção de Deus e apenas sendo algo humanista, de uma renovação humana. Mas aqui está falando de redenção, de salvação que vem da parte de Deus. É Deus quem vem onde nós estamos, assim como ele foi a Moisés e Arão, ao seu povo no Egito. E essa renovação está ligada à obra do Cordeiro, à obra de Cristo. É claro que com Cristo e à luz da obra de Cristo, nós devemos nos renovar dia a dia. Aliás, a Bíblia diz que o nosso homem interior se renova dia a dia. Paulo vai dizer em Coríntios que nós, como um espelho, vamos vendo a face de Deus, mas um dia nós veremos plenamente como Ele é e nós vamos crescendo de glória em Deus. O apóstolo Paulo também vai dizer que se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura ou nova criação. E as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Só Cristo pode trazer coisas novas. E essa é a mensagem da Páscoa. E também é aí a primeira vez em que o povo de Deus é chamado de congregação ou de assembleia. A ideia de o povo sendo um só. Eles são agora povo de Deus, assembleia, congregação. E nós somos a igreja de Cristo. À luz da obra de Cristo, nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos a Assembleia Santa do Deus soberano, Criador do universo e nosso Redentor. E, em segundo lugar, a Páscoa é também um chamado da morte para a vida, e tudo isto por meio do Cordeiro. Observe que cada família deveria tomar para si um cordeiro no 10º dia deste primeiro mês, para ser imolado no 14º dia. Este tempo tanto pode nos indicar o tempo em que eles deveriam ali analisar o cordeiro para ver se estava tudo bem, se ele correspondia em termos de idade, de perfeição, porque apontava para Cristo em sua perfeita justiça como mediador, né, como homem perfeito que cumpriria perfeitamente a lei de Deus. Nele jamais se achou pecado, ele é justo no nosso lugar, ele é a nossa justiça, ele é inocente e ele assim morreu por nós, oferecendo a sua vida como nosso substituto, como também indicando que ele é o cordeiro preparado por Deus. Não é algo de última hora, não é um plano B de Deus, ao ponto da Bíblia dizer que ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, a vinda de Cristo, a sua morte, já estava nos planos de Deus, não é algo de última hora. E o texto diz que o cordeiro deveria ser exato para cada família, suficiente. Tanto que se um cordeiro fosse muito, eles poderiam chamar os vizinhos. Isso aponta para a obra expiatória de Cristo, de que Cristo morreu pelo seu povo. Ele deu a vida pelos seus. Inclusive em João 17 ele diz: é por estes que eu rogo, não pelo mundo. Cristo, embora a sua justiça e a sua morte sejam suficientes para salvar todos os homens, mas ele morreu de modo eficaz pelos seus. Nenhuma gota do seu sangue foi desperdiçada, nem um pouco do seu sacrifício. Ele veio morrer pelos seus, que o Pai lhe deu, que o Pai escolheu pela graça, por pura misericórdia. E a sua obra é suficiente e alcançará cada um deles. O cordeiro deveria ser suficiente para cada família.
e também porque Cristo é suficiente para nós, ele é eficaz de uma vez por todas. O seu sacrifício jamais é desperdiçado, mas alcança o seu objetivo até as últimas consequências. E relacionado a isto, o texto diz que Israel deveria imolar este cordeiro no crepúsculo da tarde. E de fato, meus irmãos, a morte de Cristo não foi uma briga entre Jesus e Satanás. Jesus não morreu por causa de Satanás ou para Satanás. O preço não foi pago a Satanás. Nós ofendemos a Deus, o ofendido é Deus. Em primeiro lugar, Cristo morreu para o Pai, é o que nós encontramos lá em João 17 e vários outros textos da Bíblia. Isaías 53 diz que ao Senhor agradou moê-lo. Cristo foi uma oferta em sua vida, de uma vida perfeita, de um homem perfeito, primeiramente a Deus, a sua justiça, satisfez a justiça de Deus. E na sua morte, a justiça de Deus também foi satisfeita, porque os nossos pecados foram ali pagos pela perfeição de Cristo e da sua obra, da sua entrega ali na cruz. É claro que ele foi morto também pelas mãos dos romanos. O sangue de Cristo, a culpa está nas mãos dos judeus que o entregaram, é o que Pedro diz no seu discurso em Atos, mas tudo isso estava nos planos eternos de Deus para nos salvar, mas também é fato de que os nossos pecados crucificaram Jesus, no sentido de que os nossos pecados levaram Cristo à cruz. Isaías 53 diz que as nossas iniquidades estavam sobre ele, o castigo que nos traz a paz, ele tomou sobre si. Então foram os nossos pecados também que crucificaram a Cristo Jesus. Ele morreu por nós. Por isso o pecado é tão sério, é tão grave diante da santidade de Deus e do sacrifício de Cristo. Mas é claro também que ele se deu voluntariamente. Ele se deu por amor. Eu acho lindo em um dos evangelhos quando diz que perto da sua morte ele teve uma intrépida resolução de ir até Jerusalém. Ele não titubeou. Ele amou os seus e os amou até o fim, é o que diz o evangelho de João. E ele mesmo diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que coisa linda vermos isso na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Por isso que nós vemos estes sacrifícios no Antigo Testamento que eram suficientes para o momento, mas ineficazes, porque eram sangue de animais. E a Bíblia diz que sangue de touros não remove pecados, até que veio o sangue de Cristo, puro, santo, e com uma única oferta, ele nos justificou e nos aperfeiçoou para sempre, porque a sua vida é uma vida de pureza e de perfeição. O sangue inocente de um homem perfeito que é o Deus homem Jesus Cristo. E então eles deveriam pegar aquele sangue com hisopo, que eram algumas ramas, e eles deveriam passar nos umbrais das portas, e dentro eles estariam comendo o cordeiro. Não era o povo que deveria olhar para o sangue. Eles deveriam ter fé na palavra de Deus e no livramento de Deus que Deus providenciou. Mas era Deus, através ali do anjo da morte, que passaria pelo Egito trazendo juízo. Deus é quem veria o sangue e pouparia quem estivesse dentro da casa. Assim hoje, Deus nos vê em Cristo. Ele nos vê no sangue de Cristo, cobertos, aspergidos com o sangue de Cristo, e nós somos assim livres da sua ira, da sua santa condenação contra o nosso vil pecado. Então é o sangue de Cristo que nos livra hoje. É Deus nos vê em Cristo Jesus. Então Deus é quem tem que ver o sangue, porque o pecado foi contra Deus, é uma ofensa contra Deus. E uma vez que o sangue de Cristo, o nosso advogado, o nosso intercessor, advoga por nós, intercede por nós, nos justifica, expia os nossos pecados, nós temos paz com Deus. Que coisa maravilhosa. E é interessante que Jesus entrou em Jerusalém no 10º dia exatamente da Páscoa,
e no 14º dia ele entregou a sua vida. Ele é o Cordeiro Pascual, ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que salvou aquele povo foi a morte do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. É maravilhoso e nós devemos pregar e anunciar que Jesus voltará. Como diz o hino, porque ele vive eu posso crer no amanhã. A ressurreição de Cristo é uma das doutrinas centrais do cristianismo. Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou é vã a nossa fé. Porque se ele não ressuscitou, o cristianismo desmorona. Mas nós sabemos que a ressurreição de Cristo é um fato histórico, testemunhado tanto por historiadores como por um dos relatos mais vastos, ricos, antigos, confiáveis, que é a Escritura, a palavra de Deus. Mas é importante notar que Jesus mesmo diz, anunciais a minha morte até que eu venha. Muitas pessoas falam da Páscoa, mas evitam falar da morte de Cristo. A gente pula muito rapidinho para a ressurreição. Mas é importante a gente ficar um pouco aqui nos lembrando da morte de Cristo. Porque Cristo não é um mero profeta. Ele não é mais um profeta. Ele não é apenas um exemplo, como se ele fosse alguém que já estivesse lá na frente, já totalmente perfeito, e nos desse apenas um exemplo para a gente segui-lo. Cristo não é apenas um professor de moralidade. Nós só somos salvos pela morte de Cristo Jesus, esta morte substitutiva. Nós não somos salvos pelas obras tentando imitar a Cristo Jesus. Nós vamos imitá-lo a partir do momento em que nós nascemos de novo. O imitar a Cristo, o ser transformado à imagem de Cristo é um processo de santificação. Mas nós somos salvos da condenação do pecado é pela morte de Cristo, entendendo que nós merecíamos morrer por causa do nosso pecado, morrer eternamente, mas ele assumiu a nossa morte, ele morreu no nosso lugar, pagando os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e é por isso que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E num certo sentido, a igreja morre com Cristo. Nós morremos com Cristo para o pecado, para a amizade com Satanás, para o velho homem. E quando Cristo ressuscita, e a igreja ressuscita com ele, e nós recebemos esta vida pela ação do Espírito Santo em nós, que nos traz novo nascimento. Mas é importantíssimo ressaltarmos a importância da morte vicária, substitutiva de Cristo Jesus. Se você tomar Jesus só como um exemplo, você vai ser um grande moralista, mas jamais vai ser salvo. Você precisa entender que Jesus morreu no seu lugar. Morreu para que fôssemos salvos e ressuscitou para que tivéssemos vida. Mas em terceiro lugar, a Páscoa é também um glorioso chamado à comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Enquanto o juízo de Deus era executado do lado de fora, através do sangue da expiação, da mediação do Cordeiro, havia paz e festa dentro de casa. O povo deveria estar ali não em pânico, em medo, porque João vai nos dizer à frente que o amor lança fora o medo. Mas ali dentro eles deveriam celebrar em família, se alimentando do Cordeiro. O Cordeiro não somente os livraria da condenação do juízo, e olha que nesse sentido eles não eram melhores do que os egípcios, eram tão pecadores quanto. O que os salvou foi a graça de Deus e o Cordeiro, mas ali dentro eles estavam em paz com Deus e uns com os outros, e eles deveriam assar o Cordeiro tanto pela pressa, porque não dava tempo deles prepararem para cozinhar, talvez não tinham panelas suficientes, como também porque Cristo ele é o Cordeiro que foi ali preparado por Deus. Há salmos que dizem, provaste o meu coração e nenhuma falta encontrastes. Cristo é o Cordeiro depurado por fogo. E também porque na lei de Moisés, o Cordeiro seria oferecido a Deus desta forma, o fogo consumindo o Cordeiro e ele subindo como um aroma suave a Deus, como uma oferta a Deus. E eles deveriam ali preparar aquele Cordeiro e comer com pães asmos e ervas amargas. Pães asmos porque era um pão sem fermento.
E o fermento vai se tornar na Bíblia um sinônimo de impureza, de heresia, de hipocrisia, quando, por exemplo, Jesus se refere aos fariseus, quando Paulo se refere aos maus obreiros e à imoralidade, a todo tipo de pecado. O fermento é aquilo que adultera a massa, tira a sua originalidade. E assim é tudo aquilo que é acrescentado ao evangelho, que não é evangelho, que é invencionice de homens. Assim é toda a impureza que insiste em permanecer na vida dos crentes. Assim é todo o falso evangelho, toda a heresia. Então nós precisamos celebrar a Páscoa em santidade, sabendo que Cristo nos santifica. Nós precisamos celebrar a Páscoa com a verdadeira mensagem do evangelho. E também comendo ervas amargas, aqui há pelo menos dois sentidos que os estudiosos entendem. Primeiro é para que os judeus, os israelitas, sempre se lembrassem de como era amargo o tempo no Egito, de quão amarga era a escravidão. E nós sabemos como o povo foi difícil durante a peregrinação, porque vira e mexe eles se lembravam das cebolas, né? Daquilo que eles comiam no Egito. Mas através da Páscoa Deus vinha lembrar: o Egito era amargo, o pecado é amargo. Ele pode até parecer bonito no início, pode até nos iludir, pode até ser colorido, trazer prazeres para a carne, mas o gosto final é amargo, é gosto de morte. E além disso, também para eles entenderem quão amarga foi a morte de Cristo, tomando e bebendo ali o cálice da ira de Deus, o cálice amargo da ira de Deus que nós merecíamos beber. E assim eles deveriam comer aquele cordeiro em família, festejar, e o cordeiro seria o alimento. Assim como Cristo é o nosso alimento hoje na nossa peregrinação. Cristo nos salva tanto da culpa quanto da corrupção do pecado. E Jesus vai dizer que Ele é o pão que desceu do céu. Se não bebermos o seu sangue e comermos a sua carne, não temos comunhão com Ele. E através da ceia nós realizamos isto, nós nos alimentamos de maneira real, verdadeira, mas espiritual de Cristo Jesus. Nós não comemos literalmente, é óbvio, o seu sangue, nem a sua... não bebemos literalmente o seu sangue, nem comemos literalmente a sua carne. E a ceia, a comunhão, ela não se torna, nesse sentido, o corpo de Cristo, não se transforma no corpo de Cristo. É apenas um símbolo, um selo, um sinal que aponta para Cristo Jesus, as suas bênçãos, as suas graças, e de maneira real, verdadeira e espiritual nós temos comunhão com Deus pela palavra e pelo vínculo do Espírito. Mas aquele cordeiro traria força, ânimo, vigor para eles marcharem rumo a Canaã. Assim como Cristo hoje é o alimento da nossa alma, enquanto peregrinamos aqui rumo a Canaã celestial. E o lindo é que a gente pode fazer isso em comunhão com Deus, nos assentarmos à mesa de Deus, como filhos redimidos no Filho mais velho que é Cristo, junto com os nossos irmãos reconciliados e tendo paz com Deus. E mesmo em meio às más notícias, aos desafios do mundo, às tentações de Satanás, à opressão, à luta contra o nosso pecado, cobertos com o sangue de Cristo, nós temos festa. E nós vamos fazer isso até que Cristo venha e participemos do seu banquete eterno. É lindo que há uma parábola que Jesus conta falando da grande boda do Cordeiro, que muitos não quiseram ir e foram achados indignos. E houve uma ordem de que se buscassem nas ruas, nas esquinas e trouxessem. E eles atenderam o convite e participaram da festa. Todos nós éramos indignos, meus irmãos, mas vestidos com as vestes de Cristo, nós podemos nos assentar na mesa do nosso Pai e termos festa, comunhão, relacionamento. A Páscoa é um chamado à comunhão, um glorioso chamado à comunhão com Deus e com os nossos irmãos. E tudo isso por causa do Cordeiro. Então nós somos chamados da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Nós somos chamados para um recomeço no Cordeiro. Nós somos chamados também à comunhão com Deus no Cordeiro. E em quarto e último lugar, a Páscoa também é um chamado de Deus para um destino
glorioso. O texto nos diz que havia uma maneira com a qual eles deveriam comer este cordeiro. Eles não poderiam comer de qualquer jeito. Observe aí no texto bíblico. O texto diz que eles deveriam comer com lombo cingido, ou seja, preparados para viajar. Eles deveriam arrumar a roupa de maneira tal que facilitasse a caminhada. Esta é a ideia de cingir o lombo. E também eles deveriam colocar sandália nos pés. Por quê? Porque eles iriam marchar. Eles não ficariam ali no Egito, naquela terra estranha, mas eles caminhariam para a terra prometida, para a nova Canaã. E também o texto diz que eles deveriam ir com o cajado na mão. Também mais uma referência aí a peregrinações. O cajado era muito usado, né, para realizar tarefas, para espantar feras, para apoiar durante as duras caminhadas quando viesse o cansaço, também para pastorear os animais. Então assim eles deveriam estar com o cajado nas mãos e deveriam comer às pressas. Ou seja, eles provavelmente comeram ali em pé, né, já preparados para viajar, para qualquer momento, quando o anúncio chegasse, eles já estivessem prontos para partir. E isto nos ensina hoje a prontidão do crente para o céu. Nós devemos também viver aqui de tal modo em que glorificamos a Deus com os nossos afazeres, em que testemunhamos, cumprindo o nosso mandato espiritual de nos relacionarmos com Deus, o nosso mandato social de nos relacionarmos com o próximo e cultural de nos relacionarmos com a cultura, né, com o trabalho, com o estudo, com o entretenimento, com a ciência, com a pesquisa, de maneira que agrade a Deus. Devemos ser cidadãos deste mundo para a glória de Deus, sendo o sal da terra e luz do mundo, levando principalmente o Evangelho e aplicando nos nossos afazeres os princípios do reino de Deus. Mas o nosso coração deve estar no céu, na Nova Jerusalém. No Novo Testamento, nós encontramos Pedro dizendo que nós devemos hoje cingir o nosso entendimento. 1 Pedro 1,13. Estas vestes físicas eram um tipo e uma sombra de vestes espirituais. Paulo vai dizer em Colossenses 3 que nós devemos nos revestir do novo homem, ou seja, de virtudes, de bênçãos espirituais, de caráter espiritual de Cristo, de frutos ou do fruto do Espírito Santo. Nós devemos agora cingir a nossa mente, cingir a nossa fé, o nosso coração. E também Paulo vai dizer em Efésios 6 que nós devemos calçar os pés com o Evangelho da paz. Nós devemos marchar por este mundo, caminhar por esta vida, levando as boas novas do Evangelho, pois é a coisa fundamental, principal, urgente, essencial que a gente tem que fazer como cristãos. Nós devemos anunciar o Evangelho da paz. E a Bíblia vai nos dizer em vários momentos que nós somos peregrinos, que nós somos forasteiros, que nós estamos aqui de passagem, que a nossa pátria está nos céus. Hebreus vai dizer que nós aguardamos agora a verdadeira Jerusalém celestial, que não é edificada por homens, mas o arquiteto e fundador é Deus. Hebreus ainda vai dizer no capítulo 4 que resta um descanso para o povo de Deus. A Bíblia fala da Canaã celestial, da nova Jerusalém, de novos céus e nova terra, da renovação de todas as coisas, da vinda da Jerusalém celestial. E é lá que o nosso coração deve estar. Já falamos que isso não nos torna alienados, pessoas totalmente desconexas deste mundo. Pelo contrário, os cristãos que mais fizeram por este mundo, que mais se envolveram na sociedade, no ambiente onde eles estavam, na política, na ciência, foram pessoas que tinham coração no céu, cristãos que ardiam pelo céu. Isto fez com que eles se desapegassem do egoísmo, se desapegassem da preocupação com eles mesmos, fossem totalmente abnegados, sacrificiais e se doassem em nome de Cristo Jesus. Então, que coisa linda, assim que o crente deve permanecer neste mundo, preparado para o céu. Nós não devemos ter, já falamos aqui, não é que a gente quer morrer, não é isto, mas o cristão deve amar a volta de Cristo, desejar que Cristo volte. É estranho um crente não querer que Cristo volte,
ou é estranho, a gente pode até ter um certo receio da morte, porque a gente pensa assim, será que vai doer? Que será que pode acontecer? Isso passa no nosso coração. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele nos livra do pavor da morte, porque não é a morte quem vem nos buscar. Quem vem nos buscar é Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz, eu prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Que bênção, é assim que nós devemos nos portar neste mundo. A Páscoa é um chamado para um destino glorioso e não mais um reino aqui terreno, político, passageiro, mas a verdadeira Canaã celestial. Se você ainda não conhece este Deus, se você ainda não experimentou desta nova vida, que não vem de você, mas da obra de Deus, se você ainda não tem comunhão com Deus e com a sua verdadeira igreja, se você ainda é escravo do pecado, escravo dos seus vícios, escravo da imoralidade, escravo de uma vida fútil e sem sentido, escravo das paixões da sua carne, escravo da bebedeira, escravo da ignorância, Cristo pode te libertar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também, se você não tem comunhão com Deus, se você está longe de Deus, você pode experimentar desta comunhão gloriosa e se alimentar de Cristo Jesus. E se você também tem medo do futuro, tem medo do destino, não sabe o que vai acontecer com a sua alma, pensa que o túmulo é o fim, que você vai terminar num túmulo frio, gélido, duro, e nunca mais vai acontecer nada, você nunca mais vai ver nada na sua vida, acabou. Ou se você tem medo de algum juízo, se você não tem certeza de que vai entrar no céu, a Páscoa é um chamado glorioso para um destino glorioso, e tudo isso através do Cordeiro, que é o personagem principal da Páscoa. Encare a Páscoa, à luz de Êxodo 12, como um chamado glorioso de Deus, porque Ele vem onde nós estamos. Deus está falando agora onde você está. E Ele está te chamando. E o que você tem a dizer é: sim, Senhor, eu aceito este Cordeiro, eu recebo este sacrifício. Eu reconheço que eu não tenho condições nenhuma de me salvar, mas eu abraço a Cristo pela fé, este Cordeiro de Deus. Que Deus te abençoe. Feliz Páscoa. E nos lembremos do Cordeiro, não do coelho. Você pode até comer chocolate, que é muito gostoso, mas se alimente de Cristo. Lembre-se do Cordeiro, não do coelho. E coma, se alimente do Cordeiro de Deus, que é Cristo, e não de chocolate somente, ok? Deus abençoe.